jogos, amanhã o outro. No domingo a gente vai falar agora com a Denise Tomás Bastos, porque tem um monte de notícia do Corinthians e é ela que tá por dentro de tudo. Seja bem-vinda. Boa tarde, Denise. Tudo bem, Jodar? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Muitas notícias do Corinthians, eu vou começar falando, porque ontem o presidente Osmar Stabile conversou com alguns jornalistas sobre a dívida que tem com o Santos Laguna do México, sobre a contratação do Félix Torres. Ele disse que pretende quitar essa dívida até o fim de dezembro para poder voltar a contratar e trazer reforços para o ano que vem. Ele foi questionado também sobre o Dorival Júnior, porque o Tite falou em rede social que está pronto para voltar. O Osmar Stabile falou que isso é indiferente, o Dorival segue no contrato, está à frente do Corinthians, que, como você disse, joga contra o Botafogo no próximo domingo. Hoje foi um treino técnico, o Maicon e o Hugo Souza seguem em transição e podem voltar a jogar nesse jogo contra o Botafogo. Quem tá fora é o Martínez. O Martínez, que foi expulso no jogo contra o Cruzeiro, jogou só 17 minutos, deu uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira e com isso foi multado por indisciplina. Portanto, ele não joga. Se a gente para pra pensar, é o terceiro cartão dele nessa temporada, Jodar. Inclusive, 2 em 18 dias, porque contra o Bragantino ele também tinha sido expulso. Como você vê aqui, ó, todo mundo treinando no Corinthians, inclusive o Homem-Aranha, Jodar. Pois é, Denise. Beijo pra você e pro Homem-Aranha Fitness lá pulando corda. A gente vai... Ainda em processo de transição, mas a gente tá falando de um jogo contra o Botafogo, por exemplo, apenas no domingo. Então a tendência é que eles estejam em campo. O Hugo Souza, né, que tá desde o começo do mês numa pancada que virou uma lesão muscular, uma lesão meio diferente, né? A gente não sabe definir muito bem, nem o clube talvez. Tava para voltar, não foi, acabou cortado da seleção brasileira, mas participou, começou, né, a participar dessa transição. Eles ainda não trabalharam com o elenco, com bola, né? Até porque os reservas jogaram com o Sub-20, o time que vai jogar a Copinha e tudo mais. Mas então eles estão nesse processo de transição. A gente vai acompanhar a sequência da semana, mas trata-se de especialmente o Hugo Souza, né? Titular, líder, capitão do time, é um cara super importante. O retorno dele é mais do que comemorado. Do Maicon é um jogador importante pro Dorival, né? E eu sou até um pouco... Eu vou um pouco contra a maré, né? Porque eu sei que muito torcedor, sei lá, não gosta do Maicon, enfim, tem uma restrição com ele. Até nem sei se precisa renovar, tá? Mas eu acho que nesse ano, em alguns momentos, ele ajustou o time como um segundo homem. Como um cara, até pelas ausências que o Dorival teve no time, eu acho que ele encontrou ali um posicionamento para o Maicon que acabou sendo importante em vários jogos, né? Oscilou, como todo time, em vários momentos, também não que ele tenha sido um destaque absoluto, mas acho que ele jogou melhor do que em outros momentos desde esse seu retorno do Shakhtar, né? Então, é um jogador importante, na medida em que ali para aquele setor, beleza, você tem a ascensão do menino André, o Carrilho não está jogando tão bem, o Charles e o Martínez não entregam tanto assim. Então, assim, eu acho que o Maicon acaba sendo um retorno importante, sim senhor, tá bom? Falando sobre o Martínez, pois é. Ele foi punido, né? Houve uma reunião entre o presidente, comissão técnica, Fabinho Soldado, vamos pela hierarquia, né? E o presidente Osmar Stabile, que entendeu, que acatou, né, a decisão da comissão técnica e da diretoria do Fabinho de que ele precisasse ser punido. A gente está falando de um jogador, cara, que mais do que ser punido pela expulsão, numa agressão covarde pelas costas, no cotovelo, com o Matheus Pereira deixando o time na mão, que isso é o mais importante. Mais do que isso, a gente está falando de um histórico absolutamente negativo para um cara que não tem entregado. A gente está falando de um cara que tem 5 expulsões em 60 jogos pelo clube, 64, 4 delas nessa temporada, 4 expulsões nessa temporada. A mais recente, depois, ou antes, né, dessa contra o Cruzeiro, contra o Bragantino. Mas a Edna esqueceu que ele tinha cartão e tal. Vamos pro fato, né, gente? Ele estava se agarrando lá dentro da área, foi expulso há poucos dias, 15, 20 dias, menos que isso. E de novo é expulso. E de novo deixa o time na mão. Na data FIFA de outubro, ele ficou 6 dias sem se reapresentar e sem dar satisfação. Um problema de documentação, aí os caras foram investigar, não era bem assim. Então, assim, rapaziada, é curioso, o Corinthians se envolve em cada problema, em cada enrosco, né, com alguns atletas. Contratam uns jogadores assim que
não correspondem dentro de campo e ainda dão um monte de problema fora dele, como se o Corinthians já não tivesse problemas suficientes. Então, assim, não dá. Acho que tem que... É difícil, né? Porque jogador, ele é protegido por contrato, né? Então você não consegue simplesmente fazer aquilo que o torcedor pensa nesse momento. Manda embora! Não pode. É um ativo do clube. Então você tem que chamar um empresário e falar assim, olha só, tem uma barca aí pro Martínez, jogador de MLS, seleção venezuelana e tal. O que você acha? Dá pra... E trocar prejuízo, né? Trocar prejuízo nesse momento, daqui a pouco não recebe aquilo que investiu. Também tem dívidas a pagar, né? Enfim. Mas o fato é que jogador como esse, você não pode contar, né? Quando ele não falta aos treinamentos e se apresenta e vai para o jogo, ele deixa o time na mão, então fica difícil. O Osmar Stabile esteve presente um evento da Federação Paulista para o lançamento, lá sorteio dos grupos da Copinha, da Copa São Paulo, que também vai ter digamos assim, uma condição especial nesse ano de 26, né? Concomitante aí com outras competições, o Paulista Profissional começa mais cedo, o Brasileirão começa mais cedo, tudo meio embolado, né? A Copinha, ela navegava livre, né, até o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, com a final da competição, e que a gente acabava se voltando apenas para ela, né? Dessa vez não vai ter como, né? E o Stabile, ele falou sobre várias questões, né? Falou sobre a Copinha, mas foi questionado sobre outras situações envolvendo o Corinthians. Por exemplo, transfer ban. Ele falou que o Corinthians trabalha para resolver, não é fácil, né? A gente está falando de 40 milhões do Félix Torres, e tem a dívida com o Rojas, que ele também citou nessa entrevista, de mais de 45 milhões que está sendo negociado. O Rojas não acionou a FIFA porque o staff do Rojas está sensível à negociação que o Corinthians está fazendo. Então, existe uma conversa para amenizar a situação e ele já aceitou receber de forma parcelada. Não vai aceitar, né? Jogou meia dúzia de jogos e vai botar no bolso quase 50 milhões de reais. Por uma barbeiragem, né? Do senhor Rubão. Que loucura. Enfim, mas tem que resolver, senão outro transfer ban. E tem que resolver o transfer ban até dezembro, e ele diz que vai resolver. Porque senão o Corinthians não consegue contratar. E o Corinthians vai precisar. Já passou uma janela só com um jogador, alguns provavelmente vão embora, né? Tem uma reformulação aí, então tem que resolver esse transfer ban até dezembro, e outros que podem acontecer, né? Tem que ficar atento a isso, do Rodrigo Garro, do próprio Maicon, enfim. Ele falou sobre a reunião do conselho, né? Que foi adiada. E também sobre que ele falou que, enfim, o clube está monitorando essa situação e tal, e sobre a questão dos uniformes, acho que ele não tinha falado ainda, né? Sobre a auditoria que comprovou o desvio no material esportivo e que tem como figura central o vice Armando Mendonça. Ele falou que eles receberam o relatório da auditoria, encaminharam para a Comissão de Justiça e que a Comissão de Justiça vai tomar as medidas cabíveis. Essa foi a explicação do Osmar Stabile. Não bastasse, né? O Corinthians tem dificuldades dentro de campo, ainda tem que se preocupar com muitas questões fora dele. Aliás, sobre isso, no jogo dessa terça-feira, num deles, né? Tivemos o empate entre Flamengo e Atlético Mineiro, que não mudou muito a condição de tabela do Galo, né? O Galo, inclusive, acabou caindo uma posição, assim como o Corinthians, porque o Grêmio ganhou do Palmeiras. O Grêmio foi a 9ª colocação, 46 pontos, passou o Bragantino, o Corinthians e o Galo, e com isso o Corinthians caiu uma posição. O Corinthians, que era 10º, nesse momento é 11º com 45 pontos. Em termos de pré-Libertadores, hoje o adversário é o Fluminense, porque estamos tendo o G7. Podemos ter o G8 e aí vai virar uma concorrência boa, hein? Com São Paulo, Grêmio, Bragantino, Corinthians, Galo. Aí tá todo mundo na briga. Até o Vasco pode entrar nessa briga se tiver o G8. Só que para ter G8, o Galo já não ganhou a Sul-Americana e ele teria que estar entre os 8. Então nesse momento também não teria. Mas para ter G8 agora, ou o Fluminense, com a situação de momento, ou o Fluminense ou o Cruzeiro tem que ganhar a Copa do Brasil. E eu acho que o Corinthians não quer, né? Então assim, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, beleza, tá na Libertadores. Agora ele só vai saber, né, se ele vai ganhar a Copa do Brasil depois do Brasileiro. Ou seja, tem que chegar na 8ª posição, porque se ele perde a Copa do Brasil, tendo o G8, ganhando o Fluminense ou o Cruzeiro, né, porque o Vasco tá lá embaixo e o Corinthians teria sido eliminado, aí pelo menos garante uma vaga na pré-Libertadores. É mais ou menos essa a conta, mas faltam algumas rodadas ainda, 2 ou 3, pra gente poder definir isso corretamente, tá bom?
Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau. Fala, fiel torcida, somos do canal Gavião do Corinthians e hoje temos uma notícia quente direto dos bastidores do Timão. Então já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque essa aqui promete agitar o noticiário alvinegro. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Corinthians está interessado na contratação do experiente zagueiro Gabriel Paulista, jogador que tem uma carreira sólida e passagem por grandes clubes da Europa e que poderia chegar ao Timão para ser um dos pilares da defesa na próxima temporada. A diretoria corintiana está se movimentando nos bastidores para montar um elenco ainda mais competitivo, pensando não só no Brasileirão, mas também em garantir uma vaga direta na Libertadores, que é o grande objetivo do clube em 2026. A ideia é trazer jogadores com experiência e liderança, capazes de dar mais segurança ao sistema defensivo, que tem sido um dos pontos de atenção do time nas últimas competições. Gabriel Paulista, conhecido por sua força física, bom posicionamento e espírito de liderança, agrada muito à comissão técnica e à diretoria, que enxergam nele um nome ideal para comandar a zaga ao lado dos jovens que vêm ganhando espaço. O jogador vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa de um dos maiores clubes do país, o que poderia marcar uma nova fase em sua carreira. O Corinthians quer fechar o negócio o quanto antes, para que Gabriel Paulista possa chegar no início da próxima temporada e participar de toda a pré-temporada com o grupo, já se entrosando com os companheiros e absorvendo o estilo de jogo do treinador. A torcida, como sempre, está ansiosa e empolgada com a possibilidade desse reforço de peso vestir o manto alvinegro. Afinal, nomes como o Gabriel Paulista trazem não apenas qualidade técnica, mas também experiência e personalidade para um elenco que quer voltar a brigar por títulos grandes. Fica a expectativa para as próximas semanas, onde o Timão deve avançar nas conversas e tentar oficializar a proposta, mostrando mais uma vez que está determinado a montar um time forte, competitivo e à altura da grandeza do Corinthians. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gabriel Paulista será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Corinthians. Até a próxima e vai Corinthians!